Estando com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou dezenas de sinais indicadores do seu retorno, alguns até mesmo tendo se cumprido inicialmente em Jerusalém, para aquela geração e que teriam servido de maquete ilustrativa para predizer eventos futuros, porém outros estão se cumprindo nesse exato momento, anunciados todos os dias pelos jornais, televisão e internet. Inúmeras tragédias, guerras, pandemias, desastres naturais, e que estariam longe de acabarem. Mas a pergunta que fica é: o que Jesus teria dito sobre o fim de todas as coisas? Poderíamos prever quantos sinais ainda faltam para a sua volta e descrever como a Bíblia realmente afirma ser o Apocalipse. Veja nesse vídeo. Quais as previsões de Jesus para o fim do mundo? Esse é o Enigmatopia. Jesus profetizou que antes da sua volta, o mundo enfrentaria tempos difíceis, envolvendo guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, pandemias, nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, traições, ódio entre pessoas que professassem o seu nome, mortes, destruições, injustiças, calamidades sociais, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, homens sem domínios de si, egoístas, tempos de seca, escassez, terremotos, cataclismos espalhados por toda parte, tendo o amor de muitos esfriado, devido ao aumento da iniquidade e de pessoas blasfemando o nome de Deus, enganadores da palavra, falsos profetas, falsos messias que tentariam prever o dia e a hora, o tempo e a época em que a segunda vinda de Cristo aconteceria, além de corromperem a fé até mesmo dos mais sinceros discípulos do Senhor. Todas essas profecias podem ser encontradas em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, tendo em vista que teriam saído da própria boca de Jesus a seus discípulos, quando perguntado por eles sobre os sinais que precederiam a sua segunda vinda. Contudo, ao afirmarmos que toda a revelação e cumprimento divinos estariam restritos somente à nossa geração e que os eventos culminariam exclusivamente na nossa época atual, incorreríamos em um grave erro histórico e desconsideraríamos por completo o contexto da narrativa. É importante ressaltar que no momento em que Jesus proferiu aquelas palavras, ele e seus discípulos estavam deixando o templo de Jerusalém. Antes disso, ele havia declarado: não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada, referindo-se ao templo. Essa afirmação permitiria outra interpretação da passagem, pois a pergunta dos discípulos surgiu a partir dessa informação inicial. Eles questionaram como aquela destruição aconteceria, já que a segunda vinda de Jesus à Terra ainda seria um evento distante para eles. Jesus, então, mencionou que seria o responsável por destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias literais. Essa explicação também lança luz sobre as palavras de Jesus em relação à fuga dos discípulos. Ele enfatizou especificamente que eles deveriam fugir para as montanhas assim que vissem a abominação da desolação no lugar sagrado, fazendo referência à profecia de Daniel, que tratava de uma possível profanação que o templo sofreria em algum momento da história. Tudo nos leva a crer que esse momento já tenha ocorrido, mais precisamente no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, resultando na queda do templo e na dispersão do povo judeu para várias nações. Esse acontecimento também marcou o início de uma série de perseguições à igreja primitiva, exatamente como Jesus havia previsto, e se encaixa perfeitamente em todas as suas palavras e descrições de cenários caóticos, expressas através da linguagem apocalíptica daquela época, para destacar a magnitude desses eventos. É evidente que os discípulos não teriam benefício em ter um esconderijo se estivessem fugindo do juízo final. Contudo, a interpretação preterista, que sugere que as palavras de Jesus já se cumpriram no passado em um evento local e não global, para aquela geração específica, também gera algumas confusões na interpretação do texto. Por exemplo, alguns afirmam que Jesus disse que após aquela tribulação, ele voltaria definitivamente, o que ainda não ocorreu. A verdade é que Jesus nunca sistematizou ou descreveu a ordem linear dos acontecimentos. Sempre que ele descreveu um cenário caótico, imediatamente corrigia-se, indicando que antes disso aconteceriam outras coisas, e quando pensávamos que a mensagem chegava ao fim, ele acrescentava que aquilo não seria o fim.
E prosseguia com outras informações. Cada cenário escatológico que ele relatou tinha um duplo sentido, e ele afirmava que ninguém, nem mesmo o Filho ou os anjos do céu, saberia o dia e a hora, somente o Pai. Isso parece quase como um desejo intencional de tornar impossível calcular o tempo e a data dos eventos, inclusive para qual geração eles estariam destinados. E mesmo assim, não necessariamente tudo se concretizaria de uma só vez, mas ao longo da história. Isso poderia explicar o fato de Jesus ainda não ter retornado, mesmo que o período de tribulação que ele descreveu já tenha ocorrido, e não exclua a possibilidade de acontecer no futuro. Algumas correntes apologéticas que defendem os eventos finais da Bíblia acreditam em uma abordagem espiralada e cíclica. Segundo essa perspectiva, as profecias escatológicas, como as proferidas por Jesus, seguiriam esse padrão de repetição espiralada e crescente. Acreditam que esses eventos continuariam ocorrendo até atingirem proporções globais e catastróficas, levando ao apocalipse e ao fim do mundo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não necessariamente descreveriam eventos que já se concretizaram, mas sim um fenômeno humano que se repetiria até o desfecho final. Observando a história, percebemos que hegemonias políticas causam guerras, o desejo de poder a qualquer custo leva a mortes, desespero e desemprego, e a fome resulta em revoltas ainda maiores. Em escala global, esses problemas podem até colapsar uma sociedade, deixando apenas o caos coletivo em todos os lugares. A história está repleta desse ciclo perverso, que está vinculado à raiz de todos os males, a iniquidade adâmica presente no coração humano. Essa visão se baseia na ideia de que a história é cíclica, e os mesmos tipos de eventos se repetem ao longo do tempo. Os símbolos encontrados no Apocalipse, como as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, representariam ciclos de eventos que se repetem em diferentes períodos da história. No entanto, é importante ressaltar que não há um consenso geral sobre essa interpretação. Como seguidores de Cristo, nossa tarefa não é buscar diariamente cumprimentos proféticos nos jornais ou fazer cálculos sobre o que ninguém jamais saberá com precisão. Qualquer tentativa sistemática de montar cronologias vai contra o que ele nos pediu, que é viver com naturalidade e aguardar sua volta com esperança para dias melhores, em vez de alimentar paranoias fictícias. Bem-aventurados serão aqueles que forem encontrados vivendo suas vidas com honestidade, ajudando os necessitados, produzindo da melhor forma possível, servindo e cuidando dos outros e da sociedade. Devemos dar sentido e propósito à nossa existência, sem ficar perguntando quando ele retornará. Devemos viver como se ele não fosse voltar, mas ao mesmo tempo, estar cientes de que sua volta é certa. Devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Somente assim estaremos verdadeiramente vigilantes. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe com um amigo. Espero te encontrar aqui no próximo. A todos, tchau.